pessoal, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a nossa apostila de geografia, que na semana passada não deu tempo de nós trabalharmos, porque era a primeira semana com as apostilas, então nós tínhamos ciências, história, tudo no mesmo dia, então eu preferi deixar para essa semana, tá? O que nós vamos trabalhar nessa apostila aqui de geografia, ela vai de encontro com um pouco que a gente já havia trabalhado lá na escola, tá? Nós estávamos vendo sobre imigração, que vem para os grandes centros, na região, por exemplo, na região de São Paulo, onde se desenvolveu muita indústria, que vieram os imigrantes italianos, espanhóis, como nós já havíamos visto lá nas nossas aulas, enquanto nós estávamos indo na escola presencialmente. E nós vamos começar a trabalhar em geografia a urbanização brasileira. O que é a urbanização brasileira? São as formações das cidades, né? Hoje em dia, as cidades que prosperam muito devido ao seu desenvolvimento industrial, a chegada de pessoas de outras cidades, de outras regiões, né? A própria propaganda do lugar, por exemplo, Sinop. Sinop é uma cidade que recebe pessoas de todas as regiões brasileiras, do sul, do nordeste, do norte. Por quê? Porque há um incentivo, no sentido, um comentário, que é um lugar que tem desenvolvimento, que gera empregos, né? Então as pessoas, em busca de uma melhor qualidade de vida, vamos dizer assim, eles acabam vindo, por exemplo, estou falando de Sinop porque voltado aqui ao Mato Grosso, né? A nossa região, por exemplo, não só Sinop, mas Sorriso, Lucas, do Rio Verde, é uma região muito do agronegócio. Então faz com que essas pessoas venham em busca desse trabalho, né? Vêm para prosperar. E junto desse trabalho, o que acontece? As cidades aumentam a população, aumentam o emprego, aumenta o número de pessoas, traz seus familiares, o comércio local de cada cidade acaba tendo um melhor desenvolvimento, porque vende mais, as indústrias vêm se instalar justamente porque vê que esse lugar está se desenvolvendo, e, enfim, é um desenvolvimento que é como se fosse um ciclo, uma corrente, né? Que uma coisa auxilia a outra. A indústria auxilia o comércio auxilia as pessoas auxiliam o comércio no desenvolvimento e assim sucessivamente, né? Quando a gente fala sobre as cidades, elas inicialmente elas eram pouco povoadas, né? Pouca estrutura, tinha muitas cidades. Quando vão se originando, não tem hospital, não tem posto de saúde, o serviço básico de saneamento é precário. Por quê? Porque quando está iniciando, tudo tem que ser construído, né? Na nossa cidade de Sinop, por exemplo, não foi diferente. Lá no início, quando chegaram os pioneiros, os colonizadores, também era dessa maneira assim, faltava tudo, né? Inicialmente, contam os historiadores que alimentos, faltava remédio, né? A questão questão de saúde, por exemplo, aqui existia muito problema de malária, tinha que vir medicação de fora, porque não tinha, né? Então, foi se aprimorando, por quê? Porque vieram vindo as pessoas, profissionais de cada área da saúde, médico, pessoal que veio, que desenvolve o comércio, né? E assim sucessivamente, tá? Então, na nossa cidade de Sinop, por exemplo, nós podemos dizer que é uma cidade desenvolvida, está em pleno desenvolvimento. Ainda tem coisa para melhorar? Tem coisa para melhorar, mas com o passar do tempo vai melhorando. Nós temos educação, nós somos uma cidade polo, por exemplo, a região de várias as cidades vizinhas, o pessoal vem para estudar aqui, porque aqui tem universidade particular, aqui tem universidade estadual, aqui tem universidade federal, tem cursos onde muitas pessoas buscam, por exemplo, medicina, agronomia, né? Então, as pessoas da região e de outros estados também vêm em busca dessa
desse polo educacional. Temos também um desenvolvimento de gastronomia, onde tem bastante restaurante, lanchonete, as nossas atividades econômicas, por exemplo. Tempo atrás, no início, eram baseadas no setor madeireiro, né? Porque a madeira era o foco do desenvolvimento da nossa cidade. Hoje, ainda a madeira continua, perpetua aí, mas o agronegócio já assumiu de uma maneira mais ampla. E pequenas indústrias também, né? Que nós temos aqui, por exemplo, nós temos indústria de cerâmica, nós temos beneficiadora de arroz, nós temos a indústria do café solo e outras empresas aí que auxiliam nesse desenvolvimento das atividades econômicas, né? Atualmente, as cidades, né? Quando a gente fala de formação das cidades, a maior parte dessa população, ela cresce num ritmo acelerado. Por quê? Que nem eu acabei de dizer, as pessoas vão em busca de melhores empregos, melhores oportunidades de vida, fonte de estudo. Então, e cada um tem pressa para tudo isso, né? Por isso que acaba sendo esse ritmo acelerado. Mas nem por isso eu posso dizer que todas as cidades são iguais. Cada uma tem a sua realidade, as suas características próprias, a maneira de desenvolvimento, algumas são mais lentas, né? Até porque geralmente quando tem um número de habitantes menores, né? É mais lento, cidadezinha mais do interior, tá? Então tudo é de acordo com a sua realidade. No nosso estado, por exemplo, nós podemos dizer que nós temos cidade de grande, de médio e de pequeno porte. A maioria das cidades do Mato Grosso são de pequeno porte, que são cidades de interior, tá? Lá na nossa apostila, então, fala sobre essas características aí, que é na página 12, que vocês vão reler esse texto, e daí vocês vão resolver a atividade número 1 aqui, que pergunta em que cidade que você mora e como que é essa cidade em que você vive. Aqui não tem esse espaço, então vocês vão copiar essa atividade no caderno e vão responder lá. Como que é essa cidade que você vive? É grande, é pequena? O que tem? O que ainda falta ter? O que tem que melhorar? O que está bom? O que prosperou? O que melhorou muito? O que não teve grande desenvolvimento? Então vocês vão escrever o porquê que vocês gostam de morar nessa cidade, o que vocês esperam de melhorias nessa cidade, enfim, tudo que envolva a cidade onde você está vivendo, ou seja, Sinop. Aí nós temos aqui um poema, tá? Que foi escrito por uma aluna que vive numa cidade chamada Mogi das Cruzes, tá? Ela conta um pouco, um relato sobre a cidade dela, o que tem na cidade dela. Vocês podem estar lendo para vocês terem uma ideia, claro que a realidade dela é diferente da nossa, mas aqui vocês podem pegar como um foco para fazer a atividade de vocês, tá bom? Na número 2 diz assim, pense no lugar onde você vive e compare-o com o lugar descrito no poema. Então primeiro vocês vão descrever a nossa cidade, depois vocês vão ler esse texto aqui e vão comparar a nossa cidade com essa aqui do texto. Tem semelhanças entre eles, entre esses municípios de Mogi das Cruzes e Sinop? Se tem ou não? Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças? Vocês vão escrever aqui na página 13, tá? E daí na página 14... vai falar um pouquinho sobre urbanização. O que é a urbanização? Vocês vão ler aqui, mas urbanização é o desenvolvimento das cidades, tá? Esse desenvolvimento populacional, onde vem um número excessivo de moradores, né? Onde às vezes as cidades onde era considerado zona rural acaba se transformando na zona urbana, porque as cidades estão aumentando. Então, a urbanização é o desenvolvimento da cidade. Vocês vão ler isso daqui, e daí, nessa atividade que fala aqui, na número 4, vocês vão trabalhar com aquela parte, com aquele encartelado que tem lá no final da apostila.
vocês vão usar, na atividade número 4, esse encartelado aqui. Vocês vão recortar como está aqui, tá? Vocês podem colar isso aqui no caderno de geografia, tá? Vocês vão recortar no pontilhado e colar lá no caderno. Depois de feito isso, vocês vão ir lá na página 190 e aqui tem uma série de adesivos que fala unidade 1, só os adesivos aqui, tá? Esses 12 adesivos. E vocês vão procurar aonde que é a sombra de cada um dos adesivos e vão colar no lugar certo. Por quê? Porque aqui é uma urbanização, é uma cidade, só que ela está vazia, ela só está com as ruas, e aqui tem uma rua, aqui tem uma avenida, que nós já trabalhamos a diferença de rua, que é uma via que vai a outra volta, a avenida geralmente são 2 vias ou mais, né? Então, vocês vão procurar nesse adesivo aqui o local certo. Vocês vão ver pelas sombras dos desenhos e vão colar, vão organizar essa cidade com os adesivos. Vão urbanizar essa cidade, tá bom?